Bom dia, invencíveis. Hoje eu vou falar de um tema que é o nosso tema de dia a dia, né? Os neuróticos. Todos nós somos neuróticos. Quem tem medo, quem tem raiva, quem tem mágoa, quem tem angústia, é um pouco neurótico. Quem tem pânico, quem tem ansiedade, é um pouco neurótico. E o neurótico, ele é um ser castrado, ele é um ser... O que significa castrado? É um ser que ele sabe das regras das leis, ele faz com que as leis e as regras sejam é, é, impostas, ele impõe leis, ele impõe regras, é aquela pessoa que está... E tem sempre regras, né? Tudo tem regra. Mas é uma maneira de quê? De se autorregular. Porque dentro dele existe um vulcão querendo sair. E é isso que lhe traz angústia. Ele se magoa, ele se retrai, ele sente raiva, ele se retrai. Ele tem ansiedade, ele quer colocar para fora e não consegue, porque as normas sociais, as regras sociais, as leis vigentes não deixam com que ele faça isso. E ele internamente fantasia uma suposta vingança, uma suposta resposta. É aquele que fala assim: ai, se eu te pego, ai, se eu fosse a sua mãe. Ou então assim, eu passei perto do fulano, da fulana, olhei bem a cara dele e ele entendeu o que eu queria dizer. Ela não consegue colocar para fora e ela fantasia. E nós temos vários neuróticos procurando alguém que transgrida ou que coloque em prática essa nossa fantasia que muitas vezes trocamos, né, a justiça por vingança. E você encontra um perverso. O perverso, ele transgride. Tanto faz que tem a lei ou que não tem a lei. Ele se acha acima. Ele não tem o Édipo, ele não quer ser castrado, ele é contra a castração, ele vai contra essa castração. E ele bola a fantasia e transgride, e ele coloca em plano a fantasia que ele faz. O neurótico pede a Deus que tem um perverso do lado dele, porque ele vai chamar esse perverso de líder, o de mito, porque o perverso vai fazer aquilo que ele internamente gostaria de fazer e ele não tem coragem por conta das barreiras sociais que ele segue. Então, quando o neurótico encontra um perverso e esse perverso faz aquilo que ele internamente gostaria de fazer, né? Quando você encontra um perverso que ele é homofóbico, quando você encontra um perverso que ele não está aí pelas causas sociais e ele escrotiza literalmente isso, o perverso que ele fala o que ele quer falar, o neurótico encontra nele um mito, encontra nele um seguidor e ele segue esse homem. Ele segue esse líder. E ele vira um líder. Por quê? Porque ele coloca em prática tudo aquilo que o neurótico gostaria de dizer, tudo aquilo que o neurótico gostaria de fazer, ele vai e faz. E ele vai lá e fala. E não está nem aí para as regras sociais. Por quê? Porque o perverso, ele perverte. O perverso, ele transgride. O perverso, ele quer satisfazer dentro dele toda aquela ânsia, toda aquela vontade, né,
ele não foi castrado, ou seja, ele não quer ter a repressão sexual. Ele vai lá e faz, mesmo sabendo que tem regras sociais. E é dessa maneira que o neurótico se fascina, porque como o neurótico ele não tem coragem de colocar a fantasia dele, porque ele fantasia situações, ele fantasia vinganças, ele fantasia chegar lá e falar, e ele se angustia, porque como ele não consegue fazer isso, ele se angustia, né? Hoje, o neurótico é o que tem ansiedade, é o que tem o toque, né? Ele não consegue exteriorizar e ele fantasia. E quando encontra o seu par perfeito, que é o perverso, o perverso vai lá e faz. Mesmo que o perverso tenha passado pelas mesmas situações que o neurótico tenha passado, ele maquina e faz. Ele maquina, escolhe a sua vítima perfeita para poder jogar e satisfazer essa fantasia. Aí, hoje você pode entender por que aquela tia tão calma, tão pacífica, tão boazinha é a tia do WhatsApp, é aquela que passa fake news, é aquela ou aquele que não consegue perceber quando o perverso está lutando contra ela. Porque na realidade o perverso está realizando a fantasia que ela tem. Muitas vezes é fantasia de vingança, que ela não consegue colocar para fora. Muitas vezes é aquela da formação reativa, né? Aquela que fala assim, ai, abençoado, ai, ô meu queridinho, né? Mas se moendo por dentro. E o perverso vai chegar e falar assim, você é um grande filho da puta, entendeu? Você é escroto, você... E ele se sente vingado, né? Ou como você tem aquele famoso personagem que falou para Maria do Rosário que só não a estuprava porque ela era feia. Lavou a alma de muita gente. E aí começou os perversos a virarem ídolos desses neuróticos guardados. Ou quando o neurótico, que é homofóbico, encontra um perverso que fala, prefiro meu filho morto do que ser gay. Ou então, aquele neurótico que ele é racista, mas fala, nossa, eu adoro pessoas pretas. Aí encontra o perverso e fala, meus filhos não casaram com pretos, porque eu dei educação. E é por isso que eles acham natural. E é por isso que eles naturalizam tudo é natural. Tudo. Por quê? Porque na realidade o perverso apenas é que um microfone que tem um alto-falante das fantasias que eles querem. Então, tanto faz você chegar e falar que o perverso é perverso, que o perverso transgride as normas sociais, porque anteriormente o neurótico já tinha transgredido internamente. Tenha um bom dia, invencíveis.